Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguimos nossa reflexão à luz do Evangelho de São Marcos. Hoje nós iniciamos o capítulo 7. Depois de haverem sumido por um tempo, vamos nos encontrar de novo com os adversários mais ferrenhos de Jesus. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Certamente não estão ali em volta de Jesus como a multidão necessitada. Eles, desde o começo, querem pegar Jesus em alguma contradição para poder acusá-lo. Vamos então acolher a palavra de Deus nesta nossa reflexão, deixar com que ela nos ilumine, guie nossa vida. Façamos então nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha, a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está no capítulo 7, versículos 1 a 23. Capítulo 7, de 1 a 23. Vamos então ouvir com atenção a palavra de Deus. No silêncio sagrado ouviremos a voz do Senhor, pois não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com as mãos impuras. Isto é sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa
de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honra seu pai e sua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos perguntaram sobre essa parábola. Jesus disse: será que nem vocês entendem? Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a privada? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Jesus continuou a dizer: é o que sai da pessoa que a torna impura, pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos agora a preocupação desses senhores que o rodeiam, vindos da capital. Ao verem os discípulos comendo sem lavar as mãos, ficam escandalizados, pois isso incorria em impureza ritual. Perguntam: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus está preocupado com o povo faminto que não tem o que comer, enquanto os fariseus e doutores da lei se preocupam com lavar as mãos para comer. Sem dúvida, preocupações diferentes em torno do alimento. Jesus ensina a partilha. Os teólogos da época ensinam o ritual de pureza para comer. O que está por trás dessas tradições religiosas defendidas rigorosamente pelos fariseus e doutores da lei? Recorrendo ao profeta Isaías, Jesus os desmascara, mostrando que eles estão interessados em defender tradições que eles mesmos criaram, ainda que estas passem por cima dos mandamentos de Deus.
E para provar a esperteza hipócrita deles, toma o exemplo do 4º mandamento: honre seu pai e sua mãe. Mostra o que eles fazem com o mandamento. Mas vocês ensinam que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. O que é o corbã? Um voto pelo qual uma pessoa consagra a Deus os próprios bens, tornando-os intocáveis e reservados ao tesouro do templo. Aparentemente, Deus era louvado, mas na realidade os pais ficavam privados do sustento necessário. A pessoa que faz a promessa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Em outras palavras, Jesus rejeita, como hipócritas e falsas, essas promessas que pretendem dar louvor a Deus às custas dos bens e da desgraça alheia. Em vez de agradar a Deus, tais pessoas estão justamente esvaziando a palavra de Deus. Pois o que Deus quer é que realizemos uma prática que produza liberdade e vida, e não um culto religioso que não se importa com a situação dos irmãos necessitados. Como Isaías, Amós também sentenciava: ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, suas ofertas não me agradarão, nem olharei para as oferendas gordas. Eu quero, sim, é ver brotar o direito como a água e correr a justiça como o riacho que não seca. A nós que estamos no meio da multidão é que Jesus se dirige para ensinar uma nova forma de moralidade. Escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez, como os discípulos, não compreendamos bem essa rejeição de Jesus a esses costumes e tradições que fazem questão de ter um comportamento de fachada, pelo qual os outros da mesma mentalidade que nós possam nos considerar homens de bem, porque desde há muito tem sido assim. Jesus, porém, tira de vez a nossa máscara. Será que vocês não entendem? Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa poderá torná-la impura, porque não entra no seu coração, mas em seu estômago e vai para a privada? Portanto, a moralidade de Jesus não se baseia naquilo que vem de fora, seja alimento que eu como, julgamento que os outros fazem, elogios de boa fama, observâncias de leis e costumes. Não é isso que faz uma pessoa de bem. E Jesus mostra o que é que torna alguém impuro. É o que sai da pessoa que a torna impura, pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limites, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. A moralidade de Jesus, portanto, está centrada na consciência humana, que cria os projetos e dá uma direção às coisas. Ao abolir a lei sobre a pureza e impureza que vigora na sua época, será que ainda também hoje não vigora? E que era fundamento de uma sociedade injusta e hipócrita? Jesus quebra tabus que solidificavam diferenças entre as pessoas, gerando privilegiados e marginalizados, opressores e oprimidos. É a partir dessa nova moralidade que ele mesmo pouco se importava em se tornar impuro, ser causa de escândalo e gerar conflito. Jesus era paciente e tolerava os erros das pessoas, mas não suportava a hipocrisia. A moralidade de Jesus é a da integridade, isto é, a pessoa ser por fora o que é por dentro, sem se identificar com máscaras que envolvem e endurecem o coração. Que nós possamos, de fato, ser autênticos, transparentes, buscarmos cada vez mais seguir o Cristo na verdade e na justiça.
Ele que me diz, Senhor, Senhor, que no reino dos céus irá morar, mas o que faz a vontade do meu Pai, mas o que faz a vontade do meu Pai. Mais uma vez, os fariseus usam o conhecimento da lei para tentar pegar Jesus. Mas Jesus percebe que a intenção deles não era com a saúde das pessoas, não tinha nada a ver com o cuidado para com a vida. Jesus não era contra a lei, mas a forma como ela era usada. O que os fariseus faziam era usar a lei para justificar seus preconceitos, indiferença e legalizar a exclusão. No entanto, Jesus deixa claro que o amor deve estar acima da lei. Isso mesmo, farinhada. Quantas vezes nos dias atuais também nós usamos não só as leis, a Constituição, mas até a própria palavra de Deus de forma distorcida, fundamentalista, para justificar nosso racismo, xenofobia, porofobia, preconceitos e etc. Quantas vezes usamos doutrinas para impor nossas ideias, usamos a fé para defender nossos interesses pessoais. Na oração de hoje, peçamos então a Deus que nos ensine a observar os mandamentos para nos tornarmos mais humanos. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Que nós possamos de fato aprender com Jesus um novo jeito de ser no mundo, sem discriminação. Talvez alguém ainda se pergunte, mas lavar a mão antes das refeições é muito importante. Sim, hoje no nosso tempo, quando nós temos noções de que a higiene é fonte de saúde, temos que lavar as mãos sim, por causa da saúde. Mas na época de Jesus se lavava a mão por causa da regra da pureza. As pessoas achavam que poderiam ter tocado em algum pagão, em algum lugar que um pagão tocou, porque os outros eram impuros e não eles. Então era importante lavar as mãos para não pegar a impureza dos outros. Era uma atitude de puro preconceito. Que o Senhor nos livre do preconceito, da discriminação, de nos acharmos mais puros do que os outros. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor.